Aí. Quer começar, Nath? Pode ser. Pessoal, eu sou Natália, sou uma das médicas do coletivo, sou médica de família e comunidade. Trabalho no coletivo e desde 2015 também numa unidade básica de saúde do SUS, no Jardim São Jorge. E hoje a gente vai fazer essa live sobre DIU de cobre, porque a gente considera que é um tema super importante, tema de grande parte das consultas que aparecem tanto no coletivo quanto na unidade básica de saúde. Então, a intenção é tirar essas dúvidas, o que for possível, e contar um pouco da nossa prática e como que a gente enxerga e prescreve e conversa com as mulheres sobre esse método contraceptivo. Tá bom, vou me apresentar também, então. Meu nome é Carla, eu sou também médica de família e comunidade. Também atendo tanto no coletivo quanto numa unidade básica de saúde. Eu acho que desde 2017. E acho que é isso. Penso em algumas motivações, né, de por que a gente deu esse tema para live, né? Sim. E aí, dentre essas coisas que a Nath falou, né? Agora na pandemia a gente vê que muitos serviços começaram a falar que só atendiam emergência e não consideravam contracepção uma emergência, né? E aí a gente vê também um aumento do número de gestações indesejadas. Então Uhum. foi pensando um pouco nisso que a gente pensou nessa live, pensando nos mitos que envolvem o DIU, né? As barreiras que as pessoas têm para conseguir colocar um DIU, as informações que chegam para se são baseadas em evidência ou não, né, para escolher esse método. Uhum. E aí acho que também sobre quais são os profissionais que podem colocar o DIU ou não, né? Se essas Uhum. equipes estão treinadas para isso, então não só médicos podem colocar DIU, né? Em alguns lugares também obstetrizes e enfermeiros colocam DIU também. Essa, inclusive, é uma maneira de a Quer falar gente mais algum? ampliar o acesso a esse método, né? Que a gente sabe que, fazendo já uma prévia, né? Que tem uma alta eficácia, uma baixíssima taxa de falha, e ainda assim a gente tem uma taxa super pequena de uso desse método pelas mulheres no Brasil, né? Então, Isso. capacitar mais profissionais, que não só profissionais médicos, é uma das coisinhas que a gente pode fazer para poder aumentar o acesso, né? E ampliar o uso de um método tão legal. Sim, sim. E acho que pensando nisso também, sobre esses dias, né, de quem pode colocar o DIU ou não, né? A gente até queria, estava pensando na live, pensou em falar que talvez durante a live a gente se refira a pessoas com útero, pessoas que menstruam, mulheres, né? A gente entende as particularidades de cada uma dessas nomeações também. Uhum. E aí, pensando, né, se essa pessoa já tem filhos ou não, se ela usa, enfim, se ela tem algum problema de saúde ou não, então falar também um pouco indicações, contraindicações, que foram até várias das dúvidas que foram surgindo, né, quando a gente montou a caixinha de perguntas. Acho que eu vou Uhum. começar Uhum. mostrando o DIU. Então, o DIU é um objeto, né, de plástico com cobre em volta dele e tem um fio embaixo, né? Esse fio tá bem curtinho. Quando a gente usa o DIU, o tamanho do fio fica maior, né? E, Uhum. bom, acho que vou mostrar no modelinho como que é, então. Esse é mais ou Essa é a menos o posição, tamanho, então, né? que o DIU fica dentro do útero, né? Isso, isso. Acho que a Com o gente. fiozinho. Isso. É importante dizer que muita gente acha que o fiozinho, ou na hora que você fala, o fio fica para fora, que o fio a pessoa vai ver ali quando fica para fora da vulva, mas não, né? Ele Tem. tá lá dentro, no, saindo do colo, fica na vagina. Assim, a gente só vai conseguir enxergar esse fio se a gente olhar com o aparelhinho ou se a gente se tocar e sentir o fiozinho ali
no fundo, né? Que é uma das maneiras que a gente até vai falar um pouquinho mais para frente, que é para ver se o DIU está posicionado ou não, né? Que as mulheres podem ter, enfim, que as pessoas podem ter autonomia de testar isso, né, em casa. Uhum. E aí, Cá, Bom, acho que seria legal a gente falar um pouco desses mitos, né? Para já começar tirando vários estigmas aí, ou já tirando essas dúvidas que muita gente tem, né? Então, tem gente que fala que DIU é um método abortivo, que não pode usar em pacientes adolescentes ou pacientes que nunca engravidaram, que nunca tiveram filhos, né? E a gente sabe que isso não é uma verdade, né? O DIU pode ser utilizado em mulheres, pessoas com útero que nunca tiveram filhos. Ele não é um método abortivo, ele não tem essa propriedade. A gente vai conversar um pouco de como que ele age e a gente sabe que essa não é uma função dele, né? Que ele não causa isso. E, e aí essa questão que eu acho que aí a gente já pode começar entrando um pouco assim, que você explicou o que que é o DIU de cobre. A gente podia então dizer qual que é o DIU que está disponível pelo SUS, talvez, e contar um pouco dos modelos que existem e contar como que ele age. sim. Bom, esse modelo que eu mostrei é o modelo que é do SUS, né? Sim. Enfim, que em outros lugares também é possível colocar. Esse modelo tem a quantidade de cobre que funciona como método contraceptivo por 10 anos. Existem modelos com outras quantidades que aí vão funcionar por menos tempo, 5 anos, né? Existe o tamanho também dessa parte plástica, né? Uhum, Que existe um tamanho menor e existe um tamanho em ferradura, que fica mais ou menos nessa posição, né? uhum, Então, existem modelos diferentes que geralmente não estão disponíveis no SUS e que tem algumas outras funções, né? Esse modelo em ferradura, algumas pessoas falam que expulsaria menos, né? Que talvez poderia dar menos cólica. Existem uhum, modelos que além do cobre tem prata também, e aí também a duração é diferente, né? Depende do material e a função que esse material vai ter para como contraceptivo, né? Então, uhum, o efeito que ele vai ter no muco cervical, diminuindo a vitalidade dos espermatozoides, dificultando a gestação, o uhum, efeito que vai ter no endométrio também, né? Por ficar ali naquela. Então, aqui no endométrio. uhum. Acho que quer falar mais alguma coisa, Nath? Eu acho legal a gente dizer o nome dele, né? Esse que você mostrou, que é o que está disponível no SUS, é o T380A, que é o popular, que todo mundo conhece, todo mundo usa. E esses outros têm algumas particularidades. Alguns menores, para mulheres que têm a esterometria, que a gente fala que é o tamanho ali do útero um pouquinho menor. Esses que combinam prata com cobre, que fazem a promessa de menos cólica, menos sangramento, mas que a gente ainda não tem tanto estudo assim que possa embasar essa afirmação. Mas tudo que a gente for falar aqui, no geral, considerando o T380A, que é esse DIU mais popular, mais comum, né, de todo mundo colocar, mas também cabe para esses outros modelos também. Depois, as dúvidas em relação a algum modelo específico que alguém tiver, a gente pode tirar aqui, né? Sim. E também é um Então é modelo isso, mais. nada mais é do que uma haste com cobre enrolado nela, né? E aí, dependendo da quantidade do cobre, ele vai durar mais ou menos anos, né? Esse 380 ele dura 10 anos, que nem você falou, né? E a Isso. ação dele é essa ação que não é abortiva, que você bem comentou, né? Ele diminui a vitalidade dos espermatozoides, não deixa que tenha implantação por causa de alteração mais do endométrio mesmo. E, Não e impede altera esse ovulação. muco cervical, isso. Não impede a ovulação, então a mulher continua ciclando, ela pode observar seu próprio ciclo, né? Hoje em dia as mulheres estão nesse movimento de autopercepção do ciclo, então isso pode acontecer sem nenhuma interferência do dispositivo. Isso Sim. é bastante interessante, né? Que a gente ainda pode escolher
se perceber usando um método contraceptivo super, super eficaz. Sim. E acho que interessante é que também ele é um método bem antigo e que tem bastante estudos, né, também. Sim. Então, também traz uma segurança, né, das taxas de impedir uma gestação, né? São estudos, muitos estudos que colocam pra gente. Então, às vezes vem aquela percepção também, né? Ai, porque eu conheço uma pessoa que engravidou usando o DIU, né? Sempre tem essa Uhum. história também. Então, esses casos são os casos que chocam bastante a gente, justamente porque a taxa de falha é muito baixa, né? Uhum. Mas realmente a taxa de falha é muito baixa, né? E pensar que qualquer método contraceptivo tem uma taxa de falha, né? E ainda que ela seja pequena, ela existe. Então, a pílula tem Sim, uma, o implante tem outro, o DIU tem outra, e ainda que seja uma das melhores taxas de eficácia, né, de menos falha, perdendo só para a laqueadura tubária e o de Mirena, que é um pouquinho diferente, mas também quase muito parecida. É, esses casos surpreendem porque é raro, mas é possível que isso aconteça, né? sim. Não existe nenhum método 100%, né? Nem a esterilização Nada. cirúrgica é 100%. Só abstinência. Só não ter relação. E olhe lá, hein? Tá. E olha lá. Legal. E acho que a gente poderia então falar um pouco, porque tem muito mito do que é contraindicação, né? Essa coisa que a gente começou falando mulher que nunca teve filho, pode colocar o DIU ou não pode, né? Isso a gente sabe então que é um mito. Mas então, quais são as contraindicações verdadeiras, né? O que limita o uso desse método? São poucas e existem, mas são poucas, né? Acho que a gente podia falar um pouco disso. A alergia ao cobre é uma delas, que é então uma pessoa que tem comprovadamente uma alergia ao cobre, porque ele vai estar lá enroladinho no dispositivo e ela vai ter o dispositivo ali dentro do útero. Algumas doenças que são um pouco mais, né, mais raras, mulheres que têm menstruação muito volumosa, né, com comprometimento, muito sangramento, que tem história de ter anemia, a gente sabe que por poder piorar um pouquinho esse sangramento, a gente tem que, de repente, pensar se vale a pena para essa mulher ou não, né, ou menstruações muito dolorosas, que já são muito dolorosas e o dispositivo pode piorar um pouco isso, na gestação, que não pode colocar, né? E tem as particularidades do pós-parto, né? Então, menos de 4 semanas depois do parto, também não é legal de colocar, a não ser que ele seja inserido nas primeiras 48 horas. E isso tem acontecido bastante, inclusive no SUS, né? Muitas mulheres estão saindo com o DIU já inserido, já posicionado na maternidade, o que é bem legal. Isso na nossa experiência São Paulo também, né? A gente sabe que também em outros lugares tem muita limitação ainda para isso, né? Eu acho que é Uhum, só legal de falar também que esse tempo para ser colocado depois do parto é por aumentar o risco de expulsão, né? Por isso que a gente tem que esperar uhum, um tempo regredir para daí colocar ele como método, né? uhum. E também no pós-aborto, né? Ele pode ser colocado imediatamente depois da curetagem, vale também isso, ou aguardar a próxima menstruação da mulher. Aí tem as questões de malformação uterina. Tem uma pergunta rolando aqui também em relação a isso, né? Então, qualquer coisa que distorça a cavidade do útero, incluindo o útero bicorno, que foi o comentário da pessoa que está aqui assistindo, impede o uso do DIU, porque tem risco de expulsão, tem risco dele não ficar bem alocado, e isso aumenta a taxa de falha do método, né? Então a gente não tem respaldo para colocar. Tem mulheres que têm grandes miomas, que ainda que não sejam sangrantes, distorcem a cavidade do útero, né? E o útero bicorno também não é indicado. Isso.
Das contraindicações, acho que a gente já falou bastante, né? Mas aí tem aquelas outras coisas, né? Alguém que tá com uma infecção no útero naquele momento, tá tratando uma doença que a gente chama de moléstia inflamatória pélvica. Então, nesse momento você não pode colocar, porque você está tratando uma infecção, mas depois que você tratar, você pode. Isso. E casos também de câncer, né? Se a pessoa descobre enquanto tem o DIU, não vai retirar, mas se ela tem um diagnóstico e ainda não tem um método, né? Não é indicado colocar depois disso. Uhum. Acho que Ou falamos a também maior sangramentos parte, né? uterinos, né? Sem diagnóstico, né? Porque essa pode ser uma das causas. Isso. Então, é legal que primeiro a gente faça o diagnóstico, faça o tratamento que precisa fazer e depois ensine o DIU. São poucas, né, as contraindicações, pensando nesse método, né? E aí a gente podia falar um pouco agora das vantagens e desvantagens do método. Acho que as vantagens estão super claras, né? Um método não hormonal, de longa duração, baixíssima taxa de falha. Tem uma reversão da fertilidade muito rápida, né? Então você tira e você já pode gestar se você quiser, né? Então não é daqueles métodos que às vezes a gente usa métodos de depósito que para de usar depois de vários meses, só que você vai voltar a ciclar e que você pode engravidar. O DIU com o DIU não, né? Sim. E aí tem um pouco da E contracepção também de como emergência, né? Que eu acho que é isso, que eu acho que é interessante. Você não quer falar? então, eu acho que poucas vezes é oferecido também como contracepção de emergência, né? E até é mais eficaz que a pílula de emergência e pode ser inserido até 72 horas depois da relação desprotegida, né? Então, acho que é importante Uhum. lembrar também que funciona muito nesses casos, né? Uhum. Então, se você tem uma relação desprotegida, a camisinha estourou, não usou a camisinha, você pode colocar um dia depois e ele é melhor ainda do que você tomar uma pílula, né? Então, pelo que você tá falando, uma pílula no dia seguinte. Sim, que não é do dia seguinte. É até 5 dias. dia seguinte. Sim, é que ela chama. É. Muito bem. Bom, vamos falar. Então, tem mais algumas perguntas que eram sobre dúvidas, né, sobre se isso aumenta o ciclo ou não, se ele vai alterar a menstruação, cortar ou não. E acho Uhum. que é legal também falar sobre o uso do coletor, então, né? Como que fica o ciclo com o uso do DIU de cobre, né? Por Uhum. ter esse efeito, né? O cobre ter esse efeito no endométrio, pode alterar, enfim, pode alterar o sangramento, tanto porque o útero reconhece que tem um corpo estranho dentro dele, então pode ter mais cólica e mais sangramento, mas o cobre também age como gerando uma inflamação ali no endométrio, né? Então também pode aumentar a cólica. Geralmente isso dura 6 meses a um ano até o útero se adaptar com esse corpo estranho, né, dentro dele. Uhum. E depois os ciclos passam a ser muito parecidos com o que eram antes, né? Isso, no geral, também é bem variável, a gente vê, né? Então, pode acontecer de aumentar o sangramento e de aumentar a cólica, e geralmente isso é reversível, né? Dura 6 meses a um ano. E pode usar o coletor menstrual, né? Já existem estudos científicos falando que isso não aumenta o risco de expulsão, né, do DIU. Então, Uhum. pode ser combinado, sim. Uhum. Legal. Que mais? O do Para o coletor, né? manejo, né, dessas cólicas, Ou seja, você falou copo, é isso? Que deu uma travadinha aqui, eu não escutei se você já não falou do sei, já coletor. Do coletor, que pode usar o falei. coletor junto Eu com a também tô emergência. travando. É legal Fico só meio. prestar atenção na hora de puxar, né? Pra não. Porque às vezes faz aquele vácuo, né? Então, tirar o vácuo, tirar com cuidado e não tem problema na hora
de tirar, porque na verdade a posição do copinho ela fica para baixo do colo, né? Ela não fica ali tão grudadinha, ela fica para baixo, então não tem, anatomicamente não tem problema de usar o copinho, né? Acho que Sim, vale e é dizer preciso muita força, que né, para tirar o fio. é preciso força. E achar o fio, né? Porque ele também, você acha, mas ele é escorregadio ali, né? Tem um muco, enfim, não é uma coisa seca que é só achar e puxar. Então ele vai se enrolar ali em torno do colo, né? Dependendo do tamanho que ele tiver. E é difícil até de você caçar e conseguir puxar de fato. Acho que essa coisa do efeito colateral, né? É importante a gente dizer, claro, tem mulher que vai sentir um incômodo muito grande, tanto de sangramento quanto de cólica, e que para essas mulheres esse método talvez não funcione, que precise tirar. Então tem uma parcela que tira, mas é uma parcela pequena. A grande maioria consegue, quando tem cólica, fazer uso de medicação, né? De analgésico, de anti-inflamatório, porque é uma cólica que costuma melhorar com essas medicações sem se tornar também uma cólica muito, muito mais forte do que a mulher está habituada, né? Então, acontece de se tirar pelo efeito colateral, mas acho que é pouco, mas ele existe, de fato, né? Ele pode não ser um Lembrar método para todo que, mundo, né? sim, que um sangramento que a gente considera, claro, né, que precisa retirar talvez esse método, pensando, né, se a pessoa se adapta a outros métodos, não tem outras contraindicações, é também um sangramento que tem uma repercussão, uma anemia, né? Outros sangramentos talvez possam ser Uhum. manejados, como você falou, de outras maneiras, né? E que cólica também, as percepções também são bem variadas, né? Existem até tratamentos, né, de fitoterápicos que a gente consegue usar para melhorar esses sintomas. E tem pessoas que vai ser intolerável à cólica também, que aí talvez Uhum. precise trocar mesmo, né? Mas a gente pode pensar em uso de chás, de bolsa de água quente, de posição de yoga, de reavaliar como que está a alimentação da pessoa, né? Atividade física, o sono. Tudo isso vai influenciar em como a gente se sente, né? Então, acho que é importante Uhum. também avaliar tudo isso e, se for preciso, pensar em trocar de método. Sim, sim. Você falou coisas importantes Acho também, que a né? gente De manejo pode dessa falar. dor, não só o medicamentoso, né? Legal. Pensei em a gente falar um pouco sobre os riscos, o procedimento. Tá, tá. Eu queria só falar um pouco, porque essa que acho que entra um pouco nessas vantagens e desvantagens, porque entra um pouco no medo que as pessoas têm, né? Esse argumento de que não é legal colocar o DIU de cobre numa mulher que nunca teve filho, ele tá um pouco assim. O DIU traria e poderia ser uma porta de entrada para infecções uterinas, cuja consequência é a infertilidade. Mas vários estudos já mostraram que isso não tem respaldo, né, nem embasamento científico para isso. Então, as mulheres que têm o DIU, elas não têm um risco aumentado de desenvolverem doença inflamatória pélvica aguda. Então, essa associação ela não é verdadeira. Então, é por isso que a gente diz que as pessoas que não tiveram filhos ainda, elas podem usar esse método sem um risco maior de infertilidade. Sim, e isso vai até para uma parte de que o DIU também dá uma segurança de gestação, né? Que vai também para uma percepção e então a mulher vai, ou a pessoa, enfim, vai ter muitas relações desprotegidas, né? Como se por estar usando um método não pudesse combinar outro método, né? Igual a gente vê, tem pessoas que combinam Uhum, métodos, né? Então, com o uso do DIU, combina o uso uhum, de, às vezes, diafragma para fazer percepção de fertilidade, junto com outros métodos, né? Então, também não é uhum, válida essa percepção de que a adolescente, né, a mulher que não tem parceiro fixo, não vai colocar o DIU, né? Igual a gente vê, às vezes,
que falam de profissionais do sexo que não podem, que esse método vai aumentar o risco, né, de infecções. Uhum, uhum, sim. E pensando um pouco nessa coisa Bom, acho desses que medos, né, que as pessoas têm, da taxa de expulsão, dos riscos da colocação e tudo mais, assim. Primeiro, acho que a colocação é algo que é legal de a gente falar na hora que a gente fala de risco, porque é importante que as pessoas saibam como que se coloca, aonde que o DIU está posicionado, você mostrou, né, no começo, e para aí a gente pensar, primeiro, como monitorizar o posicionamento e pensar nas questões de expulsão, enfim, de perfuração. Na hora que a gente coloca, muito brevemente, o procedimento, a gente usa aquele espéculo, né, que é aquele biquinho que a gente afata as paredes da vagina para poder chegar lá e olhar o colo do útero, e ter uma boa visualização dele. E a partir daí a gente vai segurar esse colo. Isso pode gerar uma dor, um desconforto na hora da colocação. E vamos usar uma régua para fazer uma medida. Acho que você tem uma figura aí que é legal de a gente mostrar, né, Ká? Quando a gente fala o tamanho, isso, quando a gente fala o tamanho do que a gente dá reguinha entre esses dois pontinhos, ali do fundo do útero até essa saída, do orifício externo. Então a gente vai fazer essa medida e na hora que você vai fazer a medida, você tem que passar uma reguinha pelo orifício de fora e o de dentro, porque é como se fosse um canudinho, assim. Então tem um orifício aqui e um bem aqui, mais para estreito, chegar. né? É uma região estreita. E aí, passar o canudinho aí pode gerar um desconforto. Isso é o que, na grande maioria das vezes, dói na colocação, passar por aí. É por isso que colocar menstruada, com a mulher menstruada, como isso está um pouquinho mais aberto, tem a chance de doer menos, porque tem menos resistência na hora de você passar com a reguinha. Depois de medir, você mede, corta e mede a reguinha da colocação para depois inserir o DIU e corta o fiozinho 2 centímetros para baixo. Nessa colocação, como você bate ali no fundo, né, do útero para fazer a medida, daí que vem os medos da colocação, tanto o medo da dor quanto o medo de perfuração. Ele é bem pequeno, né? É de 1 a 2 em 1000 inserções. Então, inserir durante o período menstrual reduz esse risco e também gera um conforto maior para a mulher, né? Diminuir a dor durante o procedimento. Não precisa ser só nesse momento, né? A nossa percepção Não é precisa. que assim diminui a dor, mas também que a gente não faça só nesse momento para evitar que a pessoa só tenha aquele momento para colocar o DIU, né? Para a gente evitar que ela tenha uma Claro. gestação indesejada também, né? Uhum. Não atrasar, né? A gente não atrasa, basta não estar grávida para poder colocar, Isso, né? Em relação à expulsão, isso. cara, que muita gente tem esse medo, né? Putz, mas aí tá lá, eu não sei, e se sair eu não consegui ver. Sim. Pode acontecer, né? 5 a 10% dos casos, mas não acontece. E para passar esse orifício, né? Geralmente causa cólicas, né? Essa parte mais estreita, para ele descer, geralmente vai causar cólicas, né? Uma coisa que é interessante é durante a colocação, que é o que a gente faz, né? No final da colocação, a gente faz o exame, acho que com espelho, né? Algumas pessoas gostam de colocar o próprio espéculo para diminuir o desconforto. E aí, visualizando o colo do útero, a pessoa percebe qual é a região, né, o DIU, e aprende também a Uhum. fazer esse autoexame. Então, de entender que ele está
no lugar de saber, né, como medir, colocando o dedo, às vezes de cócoras, uma posição que o colo do útero fique mais baixo, né? E aí Uhum. consegue perceber também, por exemplo, se tem uma parte plástica lá, né, no fundo da vagina, ou se são só os fios, né? Eu vou aproveitar para responder que tiveram duas perguntas aqui que têm relação com isso que a gente está falando, né? Uma delas é se quem tem vaginismo pode colocar o DIU, e sim, pode, né? Existem formas de tentar tornar o exame ginecológico menos desconfortável no quem tem vaginismo. E uma dessas maneiras é oferecendo espéculo para a pessoa colocar, usando lubrificante, usando espelho, explicando o exame, né? E se for tolerável para a pessoa, é possível sim colocar o DIU, né? E a outra Uhum. E pergunta é se também o fio lembrando a não questão incomoda. da perneira, né? Que tem gente que acha que tanto o exame ginecológico quanto a inserção do DIU precisa ser feito com uso de perneira, são aqueles dois objetos de metal que a mulher coloca as pernas e fica com as pernas suspensas no ar. E na verdade a gente sabe que a colocação ela pode ser feita com a perna com o pé apoiado na maca, a mulher se sentindo segura. Não tem evidência nenhuma de que deixar a mulher em posição ginecológica mude o exame físico e a colocação. Então, não justifica que a gente deixe o paciente numa posição desconfortável. Então, essa é uma das coisas que a gente faz para diminuir esse desconforto, que é de fato real, né? Sim. O que tem é evidência falando que não aumenta o conforto das pessoas, né, no exame ginecológico, né? Então, Uhum. é uma das maneiras de realmente tornar mais confortável, né? Uhum. E a outra pergunta era sobre o fio, né? O fio no fundo da vagina, se isso incomoda durante a relação, se isso incomoda durante o dia a dia. E na maior parte das vezes, como a Natália falou, esse fio se enrola no colo do útero, fica com um muco ali e não é percebido, né? Às vezes um fio muito longo, as pessoas se queixam e a gente corta um pouco, né? Mas o importante é ter o fio aqui no final para poder puxar e retirar, né? Quando Uhum. esse fio entra, às vezes acontece, né? Mesmo a gente deixando um tamanho de 2, 3 centímetros, a pessoa precisa fazer um procedimento para retirar, né? Uhum. Então, esse fio ali realmente não incomoda e é bom estar ali, né? E te ajuda a perceber a posição do DIU durante o dia a dia, né? Uhum. Sim, sim. E você falou de procedimento, tem uma grande, não sei se é não diria que é uma moda, porque acho que isso já vem de vários anos, né? Mas de se colocar DIU em ambiente de centro cirúrgico, de, então assim, a gente vê alguns profissionais propondo a colocação em centro cirúrgico, mas, assim, uma colocação bem feita, de uma maneira adequada, com essas medidas de conforto que a Carla colocou, elas tornam o procedimento muito menos doloroso, que não justificaria a gente ir para um ambiente de centro cirúrgico para fazer a colocação do DIU, né? Então, é claro, tem um desconforto, há uma dor, mas ela é uma dor totalmente controlável. É possível se fazer respiração, tomar medicações, né? E aí varia de mulher para mulher. Cada uma tem uma sensação, né? Cada um tem um limiar de dor. Mas é algo que é controlável, né? Que na grande maioria dos casos não justifica esse ambiente hospitalar para colocação. Aí acho que agora vem um pouco dessa coisa dos exames, né? Será que precisa fazer algum exame antes de se colocar? A mulher, porque a gente vê em alguns serviços uma certa burocracia para que a mulher coloque. Então, assim, antes de colocar, você precisa ter uma série de exames, assinar um monte de papel, fazer um monte de coisa, quando na verdade a gente sabe que não há nenhum exame prévio que seja extremamente necessário de uma mulher fazer antes de se colocar um DIU de cobre. Claro, as rotinas e os exames que a gente oferece para a população da idade específica, eles devem ser feitos e realizados, mas é importante que a gente diga que
não tem que fazer mais porque você vai colocar o DIU. Isso, inclusive, pode atrasar a colocação, né? Exato. Essa barreira que pode levar a uma gestação indesejada que é problemática, né? A gente sabe que Uhum, o exame físico é necessário, né, para a gente identificar se tem alguma infecção no momento e se tiver, tratar e já reagendar, né, o procedimento, mas existem muitos lugares que pedem muitos exames obrigatórios, né? É, e que só colocam em determinado, né, dia, que às vezes a pessoa não consegue ir. Então, essa é uma das barreiras, inclusive no SUS, né, quando a gente pensa como uhum, funcionam as agendas, que horários, que dias a gente tem kits disponíveis para colocar, né? Na uhum, unidade que eu trabalho, tem um dia da semana que nunca tem kit disponível, porque é o dia de fazer a esterilização, né? Então, se aquele é o único dia de folga da pessoa, ela não vai conseguir colocar porque não vai ter material, né? Então, uhum, acho que uhum, não tem muitos exames, né? É importante a gente ressaltar isso, assim, que o exame físico, sim, é necessário, e se a gente identifica, pode ser que precise mais exames, né? A consulta para uhum, isso já pode ser um de oportunidade para colher uma colpostologia se tiver na época disso, né? Então, uhum, acho que uhum. é Para fazer exames um de momento sorologia, se quiser, né? HIV, sífilis, as hepatites. para pesquisar infecções sexualmente transmissíveis, né? Pode ser Uhum. uma janela de oportunidade para outras coisas, mas não que essas coisas sejam obrigatórias, né? E nem que limitem a inserção, né? Legal. E a gente tem que garantir também que a pessoa não tá gestando, né? Aí garantiu isso, a gente pode Sim. fazer a inserção. Legal. Então, se a gente conhece a pessoa, né? Já sabe como ela usa, a gente pode, então, entender se tem a possibilidade dela estar gestante ou não, ou existe o teste urinário, né, de gestação, que fica pronto na hora, que também a gente pode fazer no momento, né, da colocação. Uhum. Legal. Beleza, muito bom. É, Vamos ver acho que a gente o que falou um mais que a pouquinho do gente tinha de perguntas. modelo, dos modelos, né, que você falou, sabendo que aquele mais popular, então, é o T380A, e aí tem o de ferradura, que só tem cobre no corpo, dura menos tempo, dura 5 anos. E tem o de ferradura com menos cobre ainda, que é menorzinho, que é para úteros menores, né? E que aí ele dura menos tempo ainda, dura 3 anos, que é o mini, né? O 375 mini. E tem o de cobre e prata, né? Que é a mistura de cobre com prata. E que hoje em dia está bem na moda, né? Muita gente tem falado desse DIU, tem comentado sobre ele, porque se faz uma promessa de que ele cause menos dor, de que ele dê menos sintoma, né? Efeito colateral. Mas o que a gente tem, na verdade, são estudos que não mostram muito isso, assim, não tem uma certeza de que isso de fato acontece. Então, é algo que a gente não pode afirmar com certeza, de que ele daria menos efeitos colaterais, né? Isso. Acho que a gente pode falar também, então, um pouquinho sobre esses sintomas, né? Teve uma pessoa que comentou aqui que passou mal durante o procedimento, né? Existem algumas Uhum, pessoas que fazem síndrome viral, né? Que dá um mal-estar, uma tontura, pode ser. E existem alguns casos assim, que a pessoa já tem relatos, né, de ter esses sintomas, às vezes, quando vai coletar sangue, quando vai fazer algum procedimento, né? Mesmo os pacientes é possível colocar o DIU, algumas coisas que podem ser feitas que vão tornar o procedimento mais confortável, né? Por exemplo, uma uhum, anestesia, né? A gente fazer de rotina porque as pessoas toleram super bem, né? No geral, a colocação uhum, do DIU, né? uhum, Ou tomar um comprimido de ibuprofeno, de Buscopan, né? Antes, uhum, e aí fazer o
procedimento, né? É, e saber o que está sendo feito também é tranquilizador, né? E pode até ajudar nessa analgesia, assim, saber o que está acontecendo, ter essa oportunidade de olhar, de estar ali participando, e é bom porque dá uma tranquilidade para a pessoa também, né? Saber, olha, agora vai dar a cólica. Você não tá ali parada, alguém fazendo um procedimento sem te avisar nada, né? Então, Sim, acho que isso sim. é super importante, né? Explicar o procedimento, né? Uhum, A gente entende o que vai acontecer, faz parte do processo, né? Pode fazer um uhum, movimento respiratório naquela hora, pode fazer uma pressão muscular, né, na região também. São manobras que uhum, diminuem o desconforto também, né? uhum, sim. E a gente orienta, depois que coloca também, tomar analgésicos e fazer bolsa de água quente, porque depois da colocação pode ficar um pouco dolorido, né? Ter um pouco de cólica ainda. Sim. É comum, né, sentir um pouco de cólica no dia, né? Mas isso geralmente passa essa adaptação, né, justamente do DIU dentro do útero, né? Pode ter Uhum, sangramento, uhum, né? Se a pessoa não está menstruada, naquele momento pode ter sangramento, como se fosse uma menstruação, né? uhum. Algumas pessoas, depois, Não, no meio do ciclo, podem ter um pequeno sangramentozinho, né, que chama spotting, que você até a gente tinha comentado um pouco disso, de que às vezes no meio do ciclo pode sair um sanguezinho, mas isso não representa nem perigo, nem que ele deslocou, nem nada, né? E tem o sim. acompanhamento depois, né? Porque você coloca e aí você pode fazer essa auto-monitorização do fio e tal, mas muita gente se questiona a respeito de ultrassom, né? Ah, eu coloquei, aí será que eu preciso ficar checando a posição? No geral, a gente não precisa, né, pedir esse ultrassom pós-inserção. Isso vai muito da conversa que se tem com a mulher, dependendo da idade dela, enfim, mas não é extremamente necessário que se faça o ultrassom nem logo após a inserção e nem para monitorizar a posição ao longo dos anos. Se você tem uma colocação super tranquila, o profissional que colocou não tem nenhuma dificuldade na hora da colocação, deu tudo certo no procedimento, a gente pode assumir que ele está dentro da cavidade, né? Em ciência, se não tem uma dúvida do tamanho do útero, né? A Uhum, gente pode então falar sobre o posicionamento, né? Do DIU através da monitorização do tamanho dos fios, né? E geralmente depois uhum, da primeira menstruação ia para ver se continua no tamanho, se mudou alguma coisa, né? uhum, E a pessoa pode fazer essa monitoração em casa, né? Pensando que também agora as pessoas estão mais em casa, você pode olhar isso em casa, não precisa, né? Se esse ano você não fez o ultrassom de rotina, que tem algumas pessoas que fazem para avaliar o DIU, né? Você pode avaliar em casa, né? Isso pode uhum, passar a ser sua rotina também, né? De avaliar o seu DIU em casa. uhum, sim. E aí, se não achar o fio, ou se o E fio é muito grande, né? aí você procura uma assistência, né? De um profissional de saúde. Sim. Muita gente usa parâmetros antigos de ultrassom para dizer a respeito da posição do DIU, né? Então a gente vê muita mulher tirando o DIU porque faz um ultrassom e o ultrassonografista escreve lá DIU em posição baixa. Mas o que a gente sabe hoje em dia é que basta ele estar dentro da cavidade, basta ele estar acima daquele orifício interno que a Carla mostrou naquela fotinho ali do útero, para a gente entender que ele está bem posicionado. A distância de onde ele termina ali, do Tzinho para o fundo, não tem não é um parâmetro para dizer que ele diminui a eficácia, e nem de que está expulsando. Então, é importante que a gente saiba isso, porque é um critério antigo que as pessoas usavam dessa distância do fundo. Mas na verdade não, está dentro da cavidade, está protegido. Sim. Acho que a gente falou.
a Teve alguém que maioria das perguntou dúvidas. nas perguntinhas ali de quanto em quanto tempo eu preciso fazer o autoexame. A gente, né, tava na caixinha essa pergunta. Na verdade, não tem um tempo, você faz quando você quiser, quando você sentir necessidade. Então, tem gente que no começo quer fazer todo mês, ou quer fazer cada semana, porque acabou de colocar, tá inseguro. Pode fazer, não tem problema nenhum. Não há uma recomendação de se fazer em X tempo. Mas se você quiser fazer a cada menstruação, ou quando estiver insegura, é bom para você ir comparando o seu próprio tamanho, aumenta a sua sensibilidade ali com o seu próprio fiozinho, né? Conhece mais, mas não há um tempo, uma frequência com a qual você deva fazer, né? Sim, o que a gente fala também do autoexame ginecológico, né? Você pode fazer em diferentes fases do mês para entender das secreções, entender a textura do colo do útero, né? E aí já toca e sente o fio também do DIU. Mas não existe uma periodicidade, não precisa fazer todo mês, não precisa fazer toda semana. É mais uma maneira de Uhum, também ter e ir observando essas variações, né? Que fazem parte também de uhum, percepção de felicidade, de conhecer o próprio corpo, né? uhum, uhum. Sim, Tá acabando o tempo. A é gente vai verdade. falar do caso de ter uma gestação, né? Descobrir uma gestação enquanto está usando o DIU, que pode acontecer, né? E Uhum, aí pode retirar o DIU. Então, é muito, muito baixo esse risco, mas pode acontecer. Assim como a gente falou, o método contraceptivo tem sua chance de falha, né? Mas é muito, muito baixo o risco de ser essa falha usando o DIU de cobre, né? uhum, uhum. Sim. Então pode optar tirar o dispositivo, né? Isso. Bom, vou dar uma olhadinha aqui nas Tem uma, caixinhas, se a gente tem uma esqueceu pergunta alguma. uma pessoa que escreveu: mulheres jovens que nunca tiveram filho têm mais chance de expulsar? Não. Numa comparação entre mulheres jovens que nunca tiveram filhos com multíparas, as mulheres jovens têm a mesma chance de expulsar, porque jovens e nulíparas têm a mesma chance de expulsar do que as mulheres mais velhas e que já tiveram filhos. Então, isso não é uma verdade. Tem uma pessoa que perguntou também sobre o aspecto da situação, né? Se vai mudar o aspecto da ação, o cheiro, a cor, né? Por causa do Gil de cobre. No geral, não. Continua muito parecido, né? Pode aumentar a quantidade, a cólica, como a gente falou. Bom, Uhum, o Gil de cobre também. uhum. Acho que é isso, Tati. E tem alguém que falou aqui também, quanto tempo depois da inserção do DIU ele já tem efeito contraceptivo, né? Assim que se insere. Como método de Então ele já tem emergência, esse né? efeito. Sim, então ele já coloca, ele já funciona. A gente está É. dando 1 hora de live. Vamos ter que parar. Quem tiver mais dúvidas, pode mandar no Instagram do coletivo, que a gente pode responder caixinhas ou alguma coisa assim, se surgirem muitas dúvidas. Se surgirem muitas dúvidas. Espero que tenha sido esclarecedora para quem. A live vai ficar salva, para quem quiser indicar para alguma amiga, alguma pessoa que estiver querendo colocar, pode assistir aqui no Instagram do coletivo, então depois. E convidar para ver a nossa cartilha no site, né? Nosso protocolo de Sim, inserção temos do uma DIU. cartilha com tudo sobre o DIU de cobre. É só entrar no site do coletivo, ir lá em materiais, cartilhas e fazer o download. De tempos em tempos ele é atualizado. Isso. Então tá bom. Obrigada, Ká. Obrigada, Nath. Até. Obrigada a todo mundo que Beijo. enviou também. Até.